Já pega o teu café e vem assistir esse vídeo até o final, porque não tá fácil acompanhar todas as mudanças que estão acontecendo aqui no Brasil. Então, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a tributação dos produtos importados aqui no Brasil. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Por aqui eu falo sobre economia, finanças e investimentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já considere se inscrever aqui no meu canal. Provavelmente você deve ter visto aí várias notícias falando sobre esse tema aqui, né? A taxação de produtos importados. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre esse tema. Antes de mais nada, a gente precisa contextualizar uma coisa muito importante, tá, gente? Se você olhar aqui nos meus vídeos mais antigos do meu canal, eu tenho, na época das eleições, eu trouxe a leitura da proposta de governo deste governo que foi eleito, que é o governo Lula, né? Então ali ficava muito claro que eles não tinham a menor intenção de reduzir as despesas. Ao contrário. Então, assim, o que a gente precisa entender? É matemática. A conta, ela precisa fechar, tá? Então, se a gente gasta mais do que a gente arrecada, consequentemente, o que a gente vai precisar fazer? A gente não, né? O governo, porque se fosse a gente mesmo, a gente ia trabalhar mais para conseguir mais renda. Mas, no caso, o governo, ele não gera renda. Então, como ele vai fazer para as contas fecharem aí no positivo, ou pelo menos no 0 a 0, né? O governo, então, ele precisa aumentar a arrecadação, porque se ele não está reduzindo as despesas, o que ele vai precisar fazer? Aumentar a arrecadação. Além da necessidade do aumento de arrecadação para conseguir aí manter as contas públicas pelo menos não no vermelho, né? O governo também, ele falou que fazer a taxação desses produtos importados aí seria uma das formas de auxiliar também o setor de varejo aqui no Brasil, porque os consumidores, eles estavam deixando de comprar aqui nas varejistas nacionais, né, para fazer a compra desses produtos nessas plataformas como Shein, Shopee, enfim, nessas plataformas que vinham os produtos importados, e isso estava prejudicando o setor de varejo aqui no Brasil. Então, a justificativa também do governo para essa taxação é para que os consumidores voltem, né, a consumir das empresas varejistas aqui no Brasil. Mas o que a gente precisa entender, e no decorrer desse vídeo eu vou mostrar para vocês, é que as varejistas também pagam uma carga tributária aqui do Brasil muito, muito, muito alta, tá? E talvez essa taxação ela não vai resolver o problema das varejistas. Mas bora lá entender as regras de todo esse contexto aí, né? O que a gente precisa entender? Primeiro ponto é que esta é uma lei antiga, a questão da taxação. Mas como que essa lei funciona, né? Ela diz que remessas de pessoa física para pessoa física até $50 não tem taxação. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o que acontecia, né? Muitas vezes, essas empresas aí, como, por exemplo, a AliExpress, ela mandava como se fosse de pessoa física para pessoa física até $50, para não acontecer taxação para ninguém. O governo, entendendo essa situação que estava acontecendo e como a gente viu no início do vídeo, precisando aumentar a arrecadação, decidiu, né, falou que no início do ano iria acabar com essa regra de que de pessoa física para pessoa física até $50 não tem taxação. E aí o que aconteceu é que todo mundo caiu de pau em cima do governo, principalmente lá no Twitter, né? Inclusive até os eleitores do próprio presidente. Por conta de todo esse auê, o governo voltou atrás e falou, não, tudo bem, a gente não vai mudar então essa regra que existe, vai continuar existindo a isenção de até $50, não pagar imposto, de ter essa taxação de importação de pessoa física para pessoa física, porém, nós vamos aumentar a fiscalização na alfândega. Por que aumentar essa fiscalização, né? Justamente para eles reforçarem a fiscalização dessas empresas que estavam de alguma forma burlando esse envio de mercadorias, falando que não era da empresa, era de uma pessoa física, e aí nenhuma das duas pontas pagaria essa taxação. Mas, como uma forma de resolver essa situação, o governo então decidiu criar um programa que se chama Remessa Conforme. E aí o que é esse programa de Remessa Conforme, né? É um programa aí da Receita Federal, onde as empresas que vão mandar produtos aqui para o Brasil, elas vão ter que facilitar o acesso a uma série de informações aí para a Receita, e aí, por conta disso, né, elas vão ficar isentas de pagar um tributo federal de 60% sobre os produtos que não atingirem $50 com o frete incluso. Então, vamos entender um pouquinho melhor, né? Eu fui lá, entrei ali na Shopee e comprei um produto que custa com frete $40, tá? Nesse caso, a empresa
que, né, distribuiu lá da Shopee, ela, quando enviar esse produto para o Brasil, ela fica, se ela estiver dentro do programa Remessa Conforme, ela fica isenta de pagar o tributo de 60% sobre este valor total da compra, incluindo o frete, tá? Porém, ela não fica isenta do ICMS. O ICMS de 17%, todas as empresas que enviarem produtos aqui para o Brasil terão que pagar, certo? Então, a empresa entrou aí no programa Remessa Conforme e a compra com frete não atingiu $50, fica isento desse tributo de 60% do valor da compra, porém, paga o ICMS de 17%. E se a compra com frete incluso ultrapassar $50? Nesse caso, mesmo a empresa estando dentro aí do programa Remessa Conforme, ela será tributada em 60% o valor total, mais os 17% de ICMS, tá? E as empresas que não aderirem ao programa Remessa Conforme, elas serão tributadas independente do valor. Pode ser $1, tá? Ainda assim vai ser tributado em 60% mais os 17% do ICMS. Bom, mas como entender aí esse comunicado que a AliExpress fez, né, que os seus produtos eles podem chegar a ter uma tributação aí de quase 93%, né, de impostos? Como entender isso? Na verdade, o que a gente precisa entender? Se a gente for lá e fizer uma compra na AliExpress de $90, ele excede os $50, certo? Então, aí já entra ali o imposto sobre importação de 60% mais o ICMS de 17%. Vamos supor, então, que eu fiz essa compra na AliExpress de $90 e ainda tem um frete de $10. Então, nesse caso, a minha compra, o valor total, foi de $100, tá? E aí, o que vai acontecer? Inevitavelmente, como a AliExpress ela aderiu ao programa de remessa conforme, nós teremos um imposto sobre importação de 60% no valor total da compra, que seria $90 mais os $10 de frete, ou seja, 60% sobre $100. E ainda teremos uma segunda tributação, que é o ICMS. Só que essa tributação do ICMS de 17%, que é uma tributação que vem aí dos estados, né? Ela não vai ser sobre os $100. Ela vai ser sobre os $100 já tributados 60%. Então acaba sendo como se houvesse uma bitributação, porque esses 17% vai ser em cima do valor já tributado. E aí, onde chegamos ao resultado que a AliExpress comunicou aos seus consumidores, né? Que a gente vai ter aí, se comprar, né, acima de $50 com o frete incluso, uma tributação que pode chegar a quase 100%. E aí, aderindo ao programa da Remessa Conforme, uma outra coisa que muda é que esses impostos, eles já vão aparecer para o consumidor direto no carrinho. Então, quando você for fazer a sua compra ali dentro do aplicativo, já vai aparecer essa informação do quanto que você será tributado. Tudo isso é uma forma, claro, de não haver mais aquela coisa de burlar, né? Tentando mandar de pessoa física para pessoa física, mas o consumidor final sempre vai pagar a conta, porque a empresa ela não vai absorver esse custo para ela. E aí a gente chega na segunda etapa aqui do nosso vídeo, né? Então, há muito tempo já as empresas varejistas elas vêm pressionando o governo, falando que existe uma concorrência desleal. E se a gente parar para analisar, realmente existe uma concorrência desleal, porque as varejistas hoje aqui no Brasil elas pagam muitos impostos. Eu vou trazer uma informação aqui para vocês verem. Só que não é só tributando mais, né, as compras que vêm aí das empresas do exterior que a gente vai conseguir resolver esse problema. Acontece que por conta dessa pressão que as empresas varejistas vêm fazendo, estão cogitando a partir do ano que vem também cobrarem uma alíquota de 20% nas compras, independente se o valor for inferior a $50 ou não. Um dos motivos disso não é só pela pressão das varejistas, mas também porque no ano que vem o governo ele vai ter que tirar de algum lugar, né, que vai vir da nossa arrecadação, 168 bilhões de reais para que as contas públicas elas fechem. E aqui eu trago para vocês uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, onde a gente consegue ver que a carga tributária, né, das vendas dos produtos brasileiros, ela chega em até quase 150%. Então, olha só como é caro, né? Como a gente paga imposto e principalmente como as varejistas elas sofrem realmente, né? A carga tributária em cima delas é muito forte também. E é por isso também que essas empresas elas têm uma margem muito pequena. E aí a gente precisa lembrar no contexto que a gente está, né? A gente tem uma taxa de juros que é alta aqui no Brasil,
ela vai demorar até se tornar uma taxa de juros aí mais aceitável, uma taxa de juros mais flat, né? E além disso, também a gente está vivendo um momento aí bem complicado para as pessoas físicas aqui no Brasil, porque a gente atingiu níveis históricos de inadimplência, né? O endividamento como um todo da população está alto, mas a gente não pode esquecer que endividamento também são as pessoas que têm cartão de crédito e estão pagando em dia. Então isso entra ali dentro daquele bolo de quem é endividado. Então, por exemplo, eu, Luana, tenho compras no meu cartão de crédito, eu estou ali naquele cálculo, né, dos 78% dos brasileiros endividados. Porém, a gente tem um resultado aí que a população brasileira ela está 30% inadimplente, ou seja, não está pagando, está deixando de pagar as suas contas. E desses 30%, praticamente metade falou que não tem como pagar de forma nenhuma, não tem de onde tirar dinheiro. De novo, quem sofre com isso também muito forte, as varejistas. Então percebe que o problema é muito pior. Não é só taxar ou deixar de taxar esses produtos que vêm do exterior. Mas respondendo a pergunta inicial aí do nosso vídeo, né? É verdade, assim, essa história de que os produtos aí que estão vindo do exterior, eles podem chegar a ter uma carga tributária de quase 100%. E aí me conta, esse vídeo foi útil para você? Esclareceu as suas dúvidas? Deu para entender um pouco melhor? Se você gostou, já deixa seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e entrega para mais pessoas. Aproveita também para me seguir aí nas outras redes sociais.